O Senhor de toda a eternidade, ou Jeová, produziu de si mesmo o sol do mundo espiritual, e por este sol criou o universo e todas as coisas do universo. Na segunda parte desta obra, tratou-se do sol do mundo espiritual, e aí mostrou-se o que segue: que o divino amor e a divina sabedoria aparecem no mundo espiritual como sol, números 83 a 88, que deste sol procedem o calor espiritual e a luz espiritual, números 89 a 92, que este sol não é Deus, mas é o procedente do divino amor e da divina sabedoria de Deus homem, e que dá-se o mesmo com o calor e a luz procedentes deste sol, números 93 a 98, que o sol do mundo espiritual está a uma meia altura e aparece distante dos anjos, como o sol do mundo natural aparece diante dos homens, números 103 a 107, que no mundo espiritual o Oriente está onde aparece o Senhor como sol, e que daí dependem as outras plagas, números 119 a 123 e 124 a 128, que os anjos voltam continuamente a face para o Senhor como sol, números 129 a 134, 135 a 139. Que o Senhor criou o universo e todas as coisas do universo por meio deste sol, que é o primeiro procedente do divino amor e da divina sabedoria, números 151 a 156, que o sol do mundo natural é puro fogo, e que assim a natureza que tem nele a sua origem é morta, e que o sol do mundo natural foi criado para que a obra da criação pudesse ser acabada e ultimada, números 157 a 162, que sem dois sóis, um vivo e o outro morto, não há criação, números 163 a 166. Entre as coisas que foram mostradas na segunda parte, há também esta, que o sol não é o Senhor, mas é o procedente do divino amor e da divina sabedoria do Senhor. Disse procedente porque este sol foi produzido do divino amor e da divina sabedoria, que em si mesmos são a substância e a forma, e que o divino procede por isso. Mas como a razão humana é tal que não dá a sua aquiescência, a menos que veja a coisa pela causa, assim a menos que perceba também como, aqui, como foi produzido o sol do mundo espiritual, que não é o Senhor, mas que procede do Senhor, é preciso, por consequência, dizer sobre isso alguma coisa. Conversei muito com os anjos sobre este assunto. Eles me disseram que percebem isso claramente em sua luz espiritual, mas que não o podem apresentar facilmente diante do homem na sua luz natural, porque há uma tal diferença entre uma e outra luz, e por consequência entre os pensamentos. Disseram-me, entretanto, que isso é semelhante à esfera das afeições e dos pensamentos, que envolve cada anjo, pela qual seu pensamento é manifestado aos que estão perto e aos que estão longe, e que esta esfera ambiente não é o anjo mesmo, mas procede de todas e cada uma das coisas de seu corpo, de que emanam continuamente substâncias como um rio, e as que emanam se comprimem em torno dele, e que estas substâncias contíguas a seu corpo, continuamente postas em ação pelas duas fontes do movimento de sua vida, o coração e o pulmão, excitam as atmosferas em suas atividades, e por isso manifestam uma percepção como de sua presença nos outros, e que assim
não há uma outra esfera das afeições e dos pensamentos, embora a chamem assim, que sai e seja continuada, porque as afeições são puros estados das formas da mente nele. Disseram-me, além disso, que há uma tal esfera em torno de cada anjo, porque há uma em torno do Senhor, e que esta esfera em torno do Senhor vem igualmente dele, e é ela que é seu sol, ou o sol do mundo espiritual. Foi-me dado perceber muito frequentemente que há uma tal esfera em torno do anjo e do espírito, e também uma esfera comum em torno de muitos em uma sociedade. E além disso, me foi dado vê-la sob diversas aparências. Às vezes no céu, sob a aparência de uma chama tênue, no inferno, sob a aparência de um fogo espesso, e por vezes no céu, sob a aparência de uma nuvem leve e branca, e no inferno, sob a aparência de uma nuvem espessa e negra. E me foi dado perceber também estas esferas sob diversas aparências de odores ou agradáveis ou infectos. Por isso, foi confirmado que cada um no céu e cada um no inferno está cercado de uma esfera consistindo em substâncias desprendidas e separadas de seu corpo. Percebi também que uma esfera emana não somente dos anjos e dos espíritos, mas também de todas e cada uma das coisas que aparecem naquele mundo, como das árvores e de seus frutos, dos arbustos e de suas flores, das plantas e das ervas, e mesmo das terras e de todas as suas partes. Por isso vi claramente que, tanto no que é vivo como no que é morto, há este universal, que cada objeto é cercado de alguma coisa de semelhante ao que está interiormente nele, e que isso emana continuamente dele. Que assim seja também no mundo natural, isso é conhecido pela experiência de um grande número de eruditos. Por exemplo, que ondas de eflúvios emanam sem cessar do homem e de todo animal, e também da árvore, do fruto, do arbusto, da flor, e mesmo do metal e da pedra. O mundo natural tem isso do mundo espiritual, e o mundo espiritual o tem do divino. Como as coisas que constituem o sol do mundo espiritual procedem do Senhor e não são o Senhor, elas não são, por consequência, a vida em si, mas são privadas da vida em si, do mesmo modo que as coisas que emanam do anjo e do homem, e fazem as esferas em torno deles. Não são nem o anjo nem o homem, mas provêm deles, privadas da vida que está neles. Não fazem um com o anjo ou o homem, a não ser pelo fato de que concordam, porque foram tiradas das formas de seu corpo, as quais eram neles as formas de sua vida. É isto um arcano, que os anjos, por meio de suas ideias espirituais, podem ver pelo pensamento e mesmo exprimir pela linguagem. Mas os homens não o podem por meio de suas ideias naturais, porque 1000 ideias espirituais fazem uma única ideia natural, e uma ideia natural não pode ser resolvida pelo homem em uma ideia espiritual, nem com mais forte razão em um tão grande número. Isto vem de que as ideias diferem segundo os graus de altura de que se tratou na terceira parte. Que haja uma tal diferença entre os pensamentos dos anjos e os dos homens é aquilo de que tive conhecimento por esta experiência. Foi dito a anjos que pensassem espiritualmente sobre algum assunto e que me dissessem em seguida o que tinham pensado.
Quando isto foi feito e eles me quiseram dizê-lo, não o puderam, confessando que não podiam enunciá-lo. Dava-se o mesmo com a sua linguagem espiritual e o mesmo com sua escrita espiritual. Não havia palavra alguma da linguagem espiritual que fosse semelhante a uma palavra da linguagem natural, nem coisa alguma da escrita espiritual que fosse semelhante à escrita natural, exceto as letras, das quais cada uma contém um sentido inteiro. Mas o que é admirável, eles me disseram que lhes parecia pensar, falar e escrever no estado espiritual de uma semelhante maneira que o homem no estado natural, enquanto que, entretanto, nada há de semelhante. Por isso, vi claramente que o natural e o espiritual diferem segundo os graus de altura e que não se comunicam entre si senão pelas correspondências.